Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Lucas e estamos aqui para mais uma semana fazendo esse vídeo aqui, compartilhando daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu venho numa sequência estudando Romanos, o livro de Romanos, esse livro fantástico, escrito pelo apóstolo Paulo, para a igreja que os cristãos, tanto judeus quanto não judeus, que estavam em Roma. E se você não leu esse livro, eu te recomendo, leia o livro de Romanos, porque o livro de Romanos tem muito a nos ensinar sobre a nossa vida cristã. E eu estou aqui com a camisa. Não é propaganda, porque eu não sei te dizer onde vende mais, tudo bem. O tema desse estudo de hoje, que é uma sequência daquilo que eu venho falando em vídeos anteriores, é onde começa o pecado. Veja bem, não é onde começou o pecado. O pecado nós sabemos que começou lá no Éden, quando a serpente vem e tenta Eva para que ela coma do fruto na qual o Senhor falou para não comer. E ela acaba ali se convencendo de que aquilo seria bom para ela e para o seu marido. Então ela come e dá para ele também comer. E o fim nós conhecemos, toda a humanidade caiu. Aliás, toda a criação foi afetada pela queda do homem, pelo pecado. Então ali foi a origem do pecado, foi onde começou o pecado. Mas o tema desse estudo, conforme eu falei, é onde começa o pecado. E de cara eu já quero dizer para você que o pecado ele começa na nossa mente. Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós lemos a versão NVI. Então, queridos, como falamos aqui, o pecado ele começou no Éden, mas hoje o pecado ele começa aqui, na nossa mente. Veja bem o que Paulo falou no capítulo anterior, capítulo 7, versículos 22 e 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, queridos, nós precisamos entender que não é pelo nosso esforço, como Paulo fala em todo o capítulo 7 de Romanos, não é pelo nosso esforço, mas é pela obra do Espírito Santo de Deus. Agora, para isso é preciso viver segundo o Espírito. E como nós podemos viver segundo o Espírito? Aquilo que está na minha mente determina meu estilo de vida. Aquilo que está na sua mente vai determinar o seu estilo de vida. Eu quero ler mais uma vez com você Romanos 5:8. Olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então nós não podemos ter a nossa mente voltada para os desejos da carne. Ele continua, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha só. E aí, ele dá a sequência. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, querido, quando você tem uma mente voltada para o que o Espírito deseja, o seu estilo de vida é outro. Mas quando você tem a mente voltada para o que a carne deseja, o seu estilo de vida é dominado pela carne. William Temple, um arcebispo do século XX, da igreja anglicana, ele afirmou a seguinte frase: sua religião é o que você faz com sua solidão. Ou seja, onde a sua mente vai com naturalidade, liberdade, quando nada mais te distrai.
Pensa nisso. Quando nada mais é capaz de te distrair, é para isso que você acaba vivendo. A sua vida, ela é moldada pelas preocupações da sua mente. A minha vida é moldada pelas preocupações da minha mente. O meu estilo de vida, ele acaba sendo moldado, porque aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que preocupa a nossa mente, é com isso que nós acabamos vivendo. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem contas para pagar, e geralmente isso ocupa muito a nossa mente, isso nos preocupa demais, e você começa a se preocupar com aquilo, e aquilo ocupa a tua mente o tempo inteiro, e você vai começar a acabar pensando em finanças o tempo inteiro. Então, você começa a se preocupar com aquilo, esquece de Deus. Não é que você não deva se preocupar, não é que você deva esquecer dos seus compromissos, não é isso. Mas a sua mente voltada para o Espírito de Deus, você acaba tendo paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque você tem uma mente voltada para o Espírito. Então as preocupações dessa vida não vão te dominar. As preocupações com o pecado não vão te dominar, porque a sua mente está voltada para o Espírito, como diz lá o versículo 6, que nós lemos: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então a nossa mente precisa estar completamente ligada e voltada para aquilo que o Espírito deseja. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso é ter a mente voltada, e todas as demais coisas elas vão ser acrescentadas, mas a sua mente precisa estar voltada para o Espírito, para aquilo que o Espírito deseja. E fechando o que nós lemos, Romanos 8,8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Queridos, finalizando, uma batalha bem-sucedida contra o pecado começa por pensar nas coisas do Espírito. Quer vencer o pecado? Pense nas coisas de Deus. Medite na lei do Senhor dia e noite. O salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando o seu coração tem a palavra de Deus que você medita na sua mente, você lê a palavra de Deus, você medita nela, a sua mente manda informação para o seu coração começa a pulsar a palavra de Deus, e ele também manda informação para a sua mente fica voltada para o Espírito, e aí você consegue vencer o pecado. Na teoria pode parecer ser mais fácil do que na prática, mas é um exercício diário de você manter a sua mente voltada para o Espírito. Então, queridos, a derrota do pecado começa na sua mente. E a vitória sobre o pecado nada mais é do que ter a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Não seja dominado pela carne. Deixe o Espírito de Deus moldar a sua mente, meditando na lei do Senhor dia e noite. E assim você consegue vencer a batalha contra o pecado, pensando nas coisas do Espírito. Deus te abençoe.